Glória a Deus. Jó 42:10. Abre a Bíblia mais ou menos no meio, Salmos, e então voltando, Jó 42:10 diz assim: E o Senhor virou o cativeiro de Jó quando orava pelos seus amigos, e o Senhor acrescentou em dobro a tudo quanto Jó antes possuía. Amém? Agora eu quero ler aqui um texto para nossa ministração, em Daniel, capítulo de número 6. Graças a Deus. Profeta Daniel está um pouco para frente, está depois de Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel e depois Daniel. Glória a Jesus. Daniel, capítulo de número 6. Glória a Deus. Todos acharam? Verso de número 25, meus irmãos. Daniel, capítulo 6, verso 25, diz assim: Então o rei Dario escreveu a todos os povos, nações e línguas que moram em toda a terra: a paz vos seja multiplicada. Da minha parte é feito um decreto pelo qual em todo o domínio do meu reino os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo e que permanece para sempre, e o seu reino não se pode destruir, e o seu domínio durará até o fim. Ele salva, livra e opera sinais e maravilhas no céu e na terra. Ele salvou e livrou Daniel do poder dos leões. Este Daniel, pois, prosperou no reinado de Dario e no reinado de Ciro, o persa. Amém? Só isso, meus irmãos. Vamos orar a Deus. Levante a tua Bíblia ao céu. Peça para que Deus, o Senhor, fale conosco nessa noite. Maravilhoso Deus, maravilhoso Pai, Criador dos céus e Criador da terra, meu Deus e meu Pai, a nossa alma se alegra, meu Deus, se regozija pelos milagres, pelas vitórias, pelos livramentos, meu Deus, pela solução dos problemas insolúveis, meu Deus e meu Pai. Toma agora, meu Deus, na tua mão a vida de cada servo, de cada serva, meu Pai, de cada ouvinte da tua palavra, os que estão perto, os que estão longe. Ó grande Deus maravilhoso, a tua palavra diz que o Senhor é quem tem a chave de Davi. O Senhor é aquele que abre e ninguém fecha, e o Senhor é aquele que fecha e ninguém abre. Oh meu Deus, o céu venha conduzir a tua palavra a cada coração, meu Deus, e que a mesma possa adentrar, meu Pai, Senhor, no profundo, meu Deus, da nossa alma, e que ela venha produzir, meu Deus, o resultado pela qual ela é enviada pelo teu Espírito Santo. Fala conosco, em nome do Senhor Jesus, para a glória de Deus, nosso Pai. Amém, Jesus. Amém. Meus irmãos, podeis assentar, desocupe as vossas mãos e dê uma salva de palma bem alegre para Jesus. Graças a Deus. Igreja, eu peço por favor a tua atenção e reverência à palavra do Senhor. Nessa noite eu tenho certeza que o nosso Deus, ele tem uma mensagem para nós. Antes de eu falar aqui acerca de Daniel, quero lembrar os meus irmãos que o nosso Deus, ele é um Deus poderoso, é um Deus fiel, é um Deus que tem o poder, né, todo o poder em cima nos céus, aqui embaixo na terra e também embaixo da terra.
né? Ele tem sobre a terra e sobre a terra. Então Deus, ele é o Todo-Poderoso. Para Deus nada é impossível. E como nós já falamos 2 sexta-feira acerca da situação de Jó e do livramento, né, que o Senhor Deus concedeu a ele, né, o livramento de morte. E às vezes alguém pode olhar e falar: pastor, mas Deus não poderia ter dado o livramento para Jó, dele não ter que passar por aquele processo? Sim, meus irmãos, só que para Deus tanto faz, né? Deus poderia permitir Jó perder tudo como ele perdeu, e Deus poderia permitir ele descer até a sepultura, ser até sepultado, e depois de alguns dias o Senhor ir lá e tirar Jó para fora de novo e restaurar. Para Deus não existe nada impossível. Às vezes a gente pensa alguma coisa, imagina: meu Deus, como que eu consegui imaginar isso? Para Deus, então Deus, ele faz tudo aquilo que lhe apraz, diz a palavra do Senhor. E quando nós falamos, né, na palavra de Deus, quando nós falamos de fidelidade, é algo que nós lutamos, todo ser humano ele luta procurando, né, a fidelidade, demonstrar a fidelidade. Mas a fidelidade é um dos atributos do nosso Deus, né? Pertence a Deus. E vemos aqui que em meio ao processo que Jó ele estava passando, o Senhor Deus estava conduzindo toda a situação, toda a história, como um condutor que está conduzindo ali o seu automóvel, o seu carro. Assim Deus estava conduzindo toda a situação de Jó, nada estava fora do controle. E veja que no final, né, de todo o processo de Jó, o Senhor Deus mudou toda a história, e tudo que Jó ele havia perdido, Deus restaurou, Deus deu de volta em dobro. E o mais importante, Deus concedeu novamente 7 homens, 7 filhos, e concedeu também 3 mulheres, que eram as mais lindas daquela época do Oriente. Então, isso para Deus foi só uma prova, só para mostrar para nós que como Deus ele fez na vida de Jó, Deus ele pode fazer na nossa vida. E deixa eu dizer uma coisa para os irmãos, que dizer que nós estamos na prova de Jó, meus irmãos, vai muito além a prova de Jó do que qualquer um de nós podemos passamos ou conhecemos alguém que passou. Porque a primeira coisa, para a gente olhar para a palavra de Deus e dizer que nós estamos na prova de Jó, primeiro a pessoa precisa ter filhos, e bastante filhos que ama de uma forma tremenda como Jó amava. E o primeiro passo é perder todos os filhos de uma vez. Alguém aqui conhece alguém que perdeu todos de uma vez? Não. Então já deixa de lado que ele não está na prova de Jó. Alguém perdeu todos os seus bens, empresas, fazendas, animais, frotas de caminhões, que a riqueza de Jó era baseada nisso, era comparado com frotas de caminhões, enfim, era muita coisa que ele tinha. E ele perde tudo. Então alguém que está na prova de Jó, sendo uma pessoa abençoada, rica, fiel a Deus, perdeu todo o seu bem e os seus filhos? Não, então risca que esse não está passando prova de Jó. Perdeu todos os seus empregados, dezenas, centenas, talvez milhares de empregados, todos morreram. Alguém que está na prova de Jó hoje perdeu todos os funcionários? Não, então exclui ele. Ah, pastor, mas tem outra situação, tudo bem. Agora vem a enfermidade na carne. A pessoa, para estar na prova de Jó, só a enfermidade da carne não basta. Isso não é prova de Jó. Só a enfermidade na carne não podemos caracterizar que ele está sendo semelhante a Jó e as outras coisas. Então tem que ser num todo para a gente caracterizar e dizer, ele está passando pela prova de Jó. É exatamente isso. Então outras coisas não são meramente provações humanas como qualquer pessoa passa. E então, em toda a situação, Jó, ele foi fiel, ele não atribuiu, a Bíblia diz para nós, que ele não atribui culpa alguma a Deus por aquilo que ele estava passando. Por tudo aquilo que lhe sobreveio, ele não
não culpou os céus, ele não culpou Deus em hipótese alguma. Ele ficou em paz. Uma coisa que ele mostra para nós, e que eu me admiro de ver a fé de Jó, lá no capítulo 19, quando Jó ele diz que o meu Redentor, ele vive. Ele olhava para ele achava que ele estava morrendo, estava definhando. Ele estava acabando, a qualquer momento ele iria desaparecer. Mas ele olhava para o céu, imagino que ele fala isso, olhando para o céu. Ele diz, eu sei que o meu Redentor, ele vive. E que em breve, o meu Redentor, ele se levantará. Em breve o meu Redentor, ele estará de pé. E eu o verei, eu mesmo o verei, não com outros, mas com os meus próprios olhos. Então, Jó, ele mostra para nós aqui, nesse capítulo 19, falando acerca, talvez uma das primeiras, interpretação ou revelação, acerca do arrebatamento. Aonde ele mostra aqui, né, que ele vai ver o Senhor. Ele sabe que o tempo dele é curto, que ele vai passar dessa vida, mas vai chegar o momento que ele vai ver, né, com os próprios olhos, ele vai ver o Senhor. Os olhos dele, não o outro, mas o dele. Ele vai ver o Senhor, ele vai enxergar, ele vai contemplar o Senhor com seus olhos. Agora, por que ele fala isso? Por causa da sua fidelidade. Porque ele era fiel ao Senhor. A Bíblia mostra para nós que ele honrava a Deus. No verso 1, ele era fiel, temente, reto, desviava-se do mal. Olha a reciprocidade. Ele é tudo isso para Deus, ele faz isso para Deus, e então Deus retribui a ele numa porção dobrada. Isso chama a nossa atenção, porque, meus irmãos, que o dia que a gente vive hoje, os crentes de hoje, nós estamos querendo a fidelidade que Deus mostra. A gente ora a Deus, a fidelidade é um dos seus atributos. Seja fiel a mim, Senhor, e etc. Mas daí Deus olha lá de cima e diz, e você? Você está sendo fiel para mim? No que você está sendo fiel? Aí Deus nos indaga. E o que nós vamos falar? Aí nós vamos fazer igual o Jó. Peraí, eu me calo, eu ponho a mão na boca e me calo. Jó, a Bíblia mostra que Deus testemunhou a fidelidade dele por 2 vezes. Deus testemunha. Deus dá testemunho. Então, para que Deus venha agir na nossa vida, nós precisamos agir de igual forma para com Deus e para com as pessoas, para com o nosso próximo. Às vezes nós queremos, meus irmãos, que só as pessoas... Quando a gente lê o livro de Jó, a Bíblia vai mostrar para nós, em determinada situação, Jó ele vai dizer para os seus amigos, olha, eu, no meu tempo normal, no tempo que ele estava bem, ele dizia que ele era os olhos daqueles que era cego, ele era a boca daqueles que era mudo, ele era o ouvido dos que era surdo, ele era o pé do coxo. A Bíblia diz que quando Jó passava, até os idosos, os anciãos, o reverenciava. Não é porque ele era soberbo, não era porque ele era exaltado, porque ele era fiel e Deus honrava. Deus tocava no coração das pessoas e exaltava. Eu acho que Jó sentia até mal com aquela situação, mas era Deus que estava honrando Jó diante das pessoas. Por quê? Porque Jó honrava a Deus. Eu lembro uma situação aqui, tempo atrás, nós fomos fazer um trabalho, um culto. Após o culto, nós fomos fazer outro trabalho. Até comentei aqui com a igreja que eu não ia orar. E deixa eu dizer uma coisa. Eu e minha esposa, nós somos tratados tão bem, tão bem, tão bem, tão bem, tão bem, tão bem, tão bem. Acho que eu nunca fui tratado daquele jeito. E que eu cheguei até a me sentir mal. Minha esposa de igual forma. Sabe quando você sente tão bem, dá a impressão que era Deus que estava ali, era Jesus que estava ali. Mas sente tão bem, as pessoas tratar a gente tão bem, como se a gente fosse algo mais precioso do mundo. Eu falei, meu Deus, tem misericórdia. Chegou até ficou estranho. Mas aí o Senhor dizia, os que me honram, eu honrarei. Então tem coisas que nós queremos receber, só que primeiro Deus precisa ver em nós
a nossa fidelidade para com Ele, para que Ele possa exaltar a nossa vida nessa situação, naquilo que nós queremos. E Jó foi uma pessoa dessa forma. A fidelidade dele a Deus, ou de Deus para ele, não era porque Deus havia enriquecido, Deus havia exaltado. Não era assim não. Deus exaltou, e quanto mais Deus exaltou Jó, mais fiel Jó se tornou. Sabe aquele crente que quanto mais Deus usa, o problema de muitos está nisso que eu vou dizer, presta atenção. Tem crente que ele é até humilde, só que de acordo com que ele vai crescendo, o Senhor vai colocando degraus diante dele, tanto ministerial, espiritual ou financeiro, de acordo com que ele vai subindo posição, o coração dele também, o coração não sobe junto com ele, o coração dele começa a crescer. É diferente, o coração dele começa a crescer, e ele começa a ensoberbecer, ele se torna soberbo, ele começa a se tornar altivo, e ele começa agora a olhar só para cima. Daqui a pouco ele vai usar as pessoas, ombro, cabeça, como fosse degrau. Ele vai esquecer de onde ele estava, ele vai esquecer quem era ele. Ele vai olhar para a situação, para o povo, achar que ele é dono de tudo, de todo mundo, que todo mundo é submisso a ele. E na verdade, meus irmãos, todos nós diante de Deus, nós somos iguais. Todos nós estamos embaixo da misericórdia de Deus, todos nós precisamos do Senhor, nós não somos nada. Então, para o crente, ele ser abençoado, ele começar a chegar no nível, como o Senhor fez aqui para Jó, ele precisa, quanto mais Deus o abençoa financeiramente, ele continua a ser humilde, ele continua sendo fiel. Quanto mais Deus abençoa ele ministerialmente, quanto mais Deus vai colocando, dando posição, dando cargo, mais humilde ele tem que se tornar. Quanto mais Deus vai dando dons para ele, dom tal, e outro, e ele se torna uma pessoa conhecida e Deus usa ele tremendamente, mais humilde ele tem que se tornar. Ele tem que ser mais humilde do que no princípio de tudo que começou. A humildade precede a honra. Ele precisa ser humilde para que a honra continue, para que ele seja honrado. E a Bíblia mostra para nós que Jó era um homem desse jeito. A riqueza, o que ele tinha, não subiu, o coração dele continuava o mesmo. Ele não se exaltou. Ele não cobrava, ele não exigia, ele não pedia nada para Deus. Ele simplesmente adorava a Deus. E no tocante que ele adorava a Deus, Deus abençoava a vida de Jó. Então, às vezes a gente fala, pastor, como que Deus pode mudar o meu cativeiro? Talvez um dos passos, um dos principais pilares para o nosso cativeiro ser mudado é Deus ver em nós fidelidade. É coisa que está faltando muito em nós hoje, ser fiel a Deus. Está faltando. E aqui, meus irmãos, onde nós lemos no capítulo de número 6 do livro de Daniel, eu quero comentar aqui algo com os irmãos, que aqui lendo a palavra de Deus, o Senhor nos trouxe a esse texto, no capítulo 6, de um homem, aqui todo mundo conhece, Daniel, ou Belsazar, que ele morava em Jerusalém, ele morava em Judá, Jerusalém, era judeu, vivia juntamente com o clero naquela época, de sangue nobre, era homem, né? Era um jovem, na verdade, que tinha conhecimento da tradição judaica, tinha conhecimento da letra, era pessoa sábia, não era qualquer um, era estudado, mesmo jovem, mas já tinha conhecimento, frequentava supostamente a sinagoga. E esse Daniel, ele é levado cativo para a Babilônia. Quando se fala Babilônia, ele é levado para outro país, para outra nação. E veja que a Bíblia mostra para nós que eles eram jovens, quando nós lemos no capítulo de número 1, ele era jovem. Ele é levado para lá. E Daniel, ele vai viver, chegar quase 90 anos na Babilônia. Ele vai passar toda a sua vida na Babilônia.
Mas o que eu quero lembrar aos irmãos, mostrar aqui para os irmãos o seguinte, que viver em outro país não é brincadeira. Tem aqui os irmãos que congregam com nós, lembra quantas missões nós fizemos fora do Brasil, sempre a gente viajava, e viver fora da nossa nação não é fácil. Por mais que o lugar seja bom, bacana, o pessoal bacana, mas estar no nosso país é a melhor coisa. Ou como está na nossa casa é melhor do que estar na casa do próximo. Então, Daniel vai viver toda a sua vida, ele vai passar por um processo, ele vai passar por provas ali durante 3 anos. E ele vai assentar no seu coração só comer legumes, beber água, num período de 10 dias, porque ele não queria se contaminar com o manjar do rei, e tampouco beber da bebida do rei, do vinho do rei. E a Bíblia diz que passa-se os 10 dias, eles estão robustos, estão formosos, estão belos, mais do que os outros que comiam da mesa do rei. Então eles vão viver 3 anos comendo legumes e bebendo água. 3 anos. A Bíblia vai mostrar para nós que quando chega no prazo, quando termina o período da prova, eles estão 10 vezes. Qual foi o período que eles comeram legumes e beberam água? 10 dias. A Bíblia vai dizer o que no final do capítulo 1? Que eles ficaram 10 vezes mais sábios do que todos os demais. Então eles foram fiel a Deus, o Senhor Deus também foi fiel com eles. Deus deu sabedoria a um, entendimento a outro, e Deus deu para Daniel, além da sabedoria, Deus deu para ele o dom de discernir, de interpretar sonhos, visões. Deus tornou ele poderoso lá dentro da Babilônia. Detalhe, a Babilônia era terrível, a Babilônia não era brincadeira, era um poder do mundo na época. Os reis, como no caso Nabucodonosor, entre todos os reis que tinham, eram homens terríveis, sanguinários, não tinham conhecimento de Deus, acabava com as pessoas, com nações, crianças, mulheres, animais, sem misericórdia. Mas Daniel, ele está ali dentro, e Daniel entrou ali, veja bem, ele entrou ali não para ser igual, ele entrou ali não para ser um caldeu, ele entrou ali para ser um homem de Deus em meio aos caldeus. Ele entrou ali para ser um homem de Deus em meio aos babilônicos. Ele entrou ali para a luz de Deus, para a glória de Deus brilhar num reino de trevas. Ele entrou ali para ser luz, ele não entrou ali para ser trevas. E isso me faz lembrar o Espírito Santo de Deus, que quando nós chegamos num determinado lugar, a gente conta as horas, o dia, para a gente poder se tornar igual às pessoas do ambiente. Pastor, lá todo mundo é assim, eu preciso ser assim também. Lá todo mundo veste assim, eu tenho que vestir. Paciência, uniforme do trabalho, Tá todo mundo lá com uma bola na cabeça, lá um boné com a bola em cima, é tempo de Copa, tá lá com a camisa amarela, todo mundo tem que usar, Fica igual o bobo da corte. Igreja, Deus nos chamou para ser luz. Quem me aceitar tem que aceitar o Evangelho, tem que aceitar o meu Deus, tem que aceitar do jeito que eu sou. Não, mas então mas se você não mudar, Deus te abençoe, pega outro. Eu não posso me vender, eu não posso mudar, eu não posso dizer, Deus, o senhor está vendo, eu estou aqui, puxa vida, tem que levar meu pão para casa, está lá meus filhos, está lá minha esposa, está lá o aluguel, está lá não sei o quê, então, Senhor, eu tenho que me submeter, eu tenho que ser capacho. Quem é tolo se submete. Quem é filho de Deus, não. Deus nos chamou para ser escravo. Deus nos chamou para ser livre. Deus nos chamou para ser escravo de ninguém. Eu lembro de novo, sempre eu lembro, qualquer dia eu vou colocar escrito aqui. Buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos será acrescentado. O dia que a igreja, o dia que o povo de Deus colocar isso na mente, no coração, que o reino tem que estar em primeiro lugar,
primeiro lugar, não é segundo, não é terceiro, tampouco último. Primeiro é primeiro, é acima de tudo. É acima de esposa, de esposo, de filho, de trabalho, de dinheiro. Sei lá o que você possa imaginar. Primeiro está acima de tudo. Então, se Deus, Ele é o nosso Salvador, se Ele é o nosso abençoador, se a nossa provisão vem de Deus, Ele é o provedor de todas as coisas, o nosso temor tem que estar primeiro a Deus. Não, eu vou temer meu patrão porque vai que ele me manda embora. O capítulo 14, o versículo 7 do livro do Apocalipse, o evangelista João escreveu lá dizendo: temei ao homem e dar-lhe glória. Meus irmãos, atenção aqui, é isso que Deus falou? É isso que está escrito lá: temei o homem ao homem e dar-lhe glória, porque é chegado o dia da cobrança. É isso que está escrito lá: temei o homem e dar-lhe glória? Não. E por que a gente está temendo as pessoas? Por que nós estamos dando glória para as pessoas? Por que nós estamos exaltando como se não houvesse outra coisa para nós? O que diz 14:7? Temei a Deus e dar-lhe glória, porque é chegada a hora da sua justiça. O temor é para Deus. Daniel, na Babilônia, a maior nação da face da terra, o rei mais perverso que existia, Daniel ficou firme, ficou em paz. Chegou o momento, todo mundo vai morrer, porque o rei teve um sonho. Olha, quando Deus quer revelar, quando Deus quer usar os seus, Deus, ele cria a situação como ele criou com José. José está lá dentro, fiel, olha aí. José está dentro do cárcere. Ele vai lá, interpreta o sonho do copeiro mor, do padeiro mor. Olha, copeiro, o teu sonho é o seguinte: você vai voltar amanhã, daqui 3 dias, você vai voltar e vai servir o rei de novo. Vai colocar na mão do rei, vai servir. O padeiro: opa, que bom, o meu sonho foi assim, assim. Olha, o teu sonho é dessa maneira. Tu vai ser levantado, vai ser pregado lá levantado lá no madeiro, e os corvos vão comer a tua cabeça. Tu vai morrer, tu vai ser condenado, mas o copeiro vai ser absorvido. Olha, copeiro, quando tu for absorvido, lembra de mim. Ai, ai, tá bom, José, fica tranquilo, eu vou lembrar de você. Passa 1, 2, 3 anos, e José lá, no cárcere. O copeiro estava na benção, comendo do bom e do melhor. Vai lembrar no escravo? Não lembra? Não, peraí. O que Deus faz? Deus coloca o sonho em Faraó. Deus põe o sonho terrível. Vem lá, aquelas espigas belas, 7 espigas bonitas, viçosa, robusta, e aí sobe 7 espigas magras, esquelética, horrível, e come, devora as 7 espigas gordas, bonita, bela. Daqui a pouco vem as vacas gorda, bonita, cheia de leite, aquelas vacas robustas, saindo da beira da água, 7 vacas, e vem atrás 7 vacas esqueléticas, só osso, couro, osso, talvez ou só osso puro, e devora aquelas vacas gordas. Faraó vai até o céu e volta, fica doido. Chama todos sábios, todos poderosos. Cadê? Eu quero, se vira, fala alguma coisa para mim. Ninguém. Aí então será lembrado José. Olha, lá quando eu estava no cárcere, naquela situação, naquela ocasião daquela falha, eu fui preso, tive um sonho. Tem lá um homem lá, e aquele homem, ele interpretou o padeiro foi morto, interpretou, eu voltei. Ué, mas ele está lá? Tá. Faraó, traz ele aqui. José passa por todo o processo do banho, da limpeza, troca de roupa, enfim, calçado, barba, cabelo, e se apresenta diante do faraó. Ele chega lá, faraó conta o sonho, ele vai dizer: faraó, o sonho é um só, é a confirmação. Mas o que é isso? O Senhor está dizendo que vai ter 7 anos de bênção, 7 anos de fartura.
da vaca gorda. E após virá 7 anos de seca, de escassez como nunca houve. Faraó desespera, ele, e o sonho é verdadeiro, Deus confirmou. Tem repetibilidade, teve repetição. Então Deus está confirmando. O que você sugere? Arruma um homem que tem o Espírito de Deus, um homem sábio, coloca para governar, para liderar o Egito, para construir tulhas, depósito, para encher na vaca gorda, porque quando chegar a seca, você vai cuidar dos seus e vai ganhar todos, o dinheiro de todo mundo vai trazer a riqueza para o Egito. Não deu outra, meus irmãos. Faraó olha para ele e diz: qual é o homem? Quem é mais sábio? Quem tem o Espírito de Deus a não ser tu? Faraó arranca o anelzão dele, coloca na mão dele e fala: agora você é maior, serei maior só no trono, mas fora isso você é maior em tudo e você vai dominar. Faça o que Deus pôr no teu coração. E assim então a fidelidade de José a Deus o exaltou, colocou ele de uma maneira como líder, né, praticamente supremo na terra do Egito. Então, quando a gente olha para a palavra de Deus e vê a fidelidade do homem para com Deus, Deus ele exalta. O coração de José permaneceu o mesmo. O coração de José não mudou, não exaltou. O coração de José continuou humilde. A presença de Deus era com ele. Quando ele viu seus irmãos, ele chorou. O Egito todo ouviu as lágrimas, ouviu o grito, o choro, o desespero. Quando ele viu seu pai, viu seu irmão, então, meu Deus do céu. Então nós vemos que a pessoa, quando ela tem o Espírito Santo de Deus, quem cresce na vida dela é somente Deus. A pessoa permanece no mesmo nível. Né? Tem aqui os irmãos, né? Eu digo mais uma vez, congregaram com nós, minha esposa, de quando eu aceitei, eu sempre fui a mesma pessoa. Sempre fui a mesma coisa, nunca mudei. Passei por vários níveis dentro da igreja, cooperador, diácono, presbítero, depois pastor, e até hoje a gente assume igreja como tinha antes, e a gente é a mesma coisa. Tinha dom, não tinha dom, tem dom, é a mesma coisa, porque quem faz tudo, quem está na nossa vida é Deus. Os irmãos têm que entender isso. Tem alguém que quando chega no determinado nível, ele já não dá a paz do Senhor para as pessoas, porque agora eu sou obreiro. Ah, não, agora eu sou ministro, acabou. Deixa eu abrir aquela porta, eu vou sair por ali, não toco em ninguém. Meus irmãos, essas coisas não pode haver em nós. Deus, ele quer ver fidelidade. Olha aqui a questão de Daniel. Eu já vou encerrar o negócio, só vou fazer um comentário. O que vai acontecer? Daniel, ele é colocado, né, ele está ali acabando o processo. O Senhor permite a Nabucodonosor ter um sonho. Todos os sábios, todos os encantadores mágicos é colocado diante do rei, e o rei diz: me conta o sonho e me dá a interpretação. Contar sonho e dar interpretação, isso é só para os deuses. Para nós, para os mortais, impossível. Então é o seguinte: todos vocês vão morrer, diz Nabucodonosor. Todos vocês, a vossa casa vai ser colocado fogo, seus filhos, mulher, tudo vão morrer. Não, rei, mas é impossível, se vira. Já pensou? Aí o chicote ia instalar para Daniel, ia instalar para os seus amigos. Daniel diz: espera aí, não faça isso não, fica tranquilo. Eu sirvo o Deus dos céus, o Criador dos céus e da terra, o Deus da sabedoria, o Deus do entendimento, dos sonhos, das visões. Fica aí, espera aí, eu vou orar. Calma, nós vamos orar, daqui a pouco Deus vai dar o mistério, Deus vai revelar, fica tranquilo, ele não deixará você sem resposta. Aí Daniel foi orar, foi buscar Deus. Daqui a pouco o rolo desce, quentinho, e Daniel vai lá diante do rei. Ele vai e conta: rei, é o seguinte, está aqui o mistério, o sonho que tu teve, dessa imagem imensa, tu era só a cabeça, uma parte de ouro, de prata, de cobre, uma parte de pedra, de barro, que é cada reino que haveria depois de ti, e etc. Enfim, Daniel foi ali preciso. O rei então olhou para Daniel, exaltou. A partir daquele momento, Deus colocou Daniel na posição. Talvez se o rei não tivesse tido sonho, ele não chegaria naquele nível que ele chegou. Mas o Senhor Deus trabalhou
na vida do rei por intermédio do sonho, para que Daniel fosse apresentado, para que fosse revelado o Deus de Daniel. E veja, meus irmãos, nesse capítulo 6 aqui, é muito interessante, por quê? Porque a Bíblia vai mostrar para nós que no verso 4 do capítulo 6, que Daniel, ele tinha um espírito excelente. Daniel, ele era fiel e não achava nele nenhum tipo de erro e nenhum tipo de culpa, né? Está falando no verso 4. Então Daniel, ele era um homem diferenciado, ele era um homem que tinha Deus na sua vida, tinha a presença de Deus. Só que o que ocorre? Por Daniel, ele ser praticamente perfeito comparado com os demais, a Bíblia diz que o rei queria colocar ele como líder de todos os governadores da província da Babilônia. Se alguém tivesse qualquer problema, tinha que falar com ele, com Daniel, e Daniel então entrava na presença do rei. Ninguém ia ter acesso ao rei a não ser Daniel. Um estrangeiro ter mais poder, mais autoridade do que nós, aonde? Vamos preparar uma cilada, vamos preparar um laço, vamos acabar com ele. Igreja, esse tipo de situação aqui do capítulo 6, isso aqui acontece em todo lugar. Acontece no trabalho, acontece numa empresa, acontece na fazenda, aonde existe um crente, isso aqui pode acontecer. Sabe por quê? Porque nós temos um espírito excelente. Na nossa vida tem a luz de Deus, tem o Espírito Santo de Deus. E essa luz, essa presença na nossa vida incomoda as pessoas que estão nas trevas. Então o que eles vão fazer? Eles vão tentar se levantar. Por isso que crente, sempre é comum ouvir crente, ai, está uma perseguição lá no meu trabalho, ai, está uma luta, está uma prova, ai, que não sei o quê, não sei o quê. É comum a gente ouvir crente falar isso. Mas aí o que o crente tem que fazer? Pedir a conta e ir embora? Não, isso aí é para medroso. O crente tem que dobrar o joelho e mandar fogo no cão. No trabalho, eu trabalhava na empresa, era hora do almoço, tinha oportunidade, pegava a Bíblia, lia a Bíblia e orar. Tinha outra pessoa que era crente, chamou a pessoa, a gente fazia o culto na hora do almoço lá na empresa. Fazia culto, aí acabava que um ia chegando, o outro ia chegando, e acabava a contenda, acabava a perseguição, porque a pessoa via que a gente tinha compromisso com Deus. Na oração, em ler a palavra, em falar do amor de Cristo, ou assim Deus revelava, a gente falava, a pessoa ficava meio assim, aí acabava a perseguição. Agora hoje, a gente entra na empresa, só falta entrar com aquele sobretudo grandão que dá a volta, um chapéu, um óculos escuro, com a mãozinha no bolso, entra lá, o que é isso? É um espião. Espião não, isso é um crente, é um crente secreto. Sabe, tipo um espião, ele entra, ele não dá a paz do Senhor para ninguém, se tiver outro crente, ele não fala que ele é crente, que ele é homem de Deus, ele não fala que é mulher de Deus. Alguém está falando de novela, ele está ali, é mesmo, ele não sabe de nada, mas ele está falando o que é. Alguém está falando de futebol, ele está ali, de fato, é verdade, e não sabe de nada, nem vê. E ele está ali, marcando presença. Isso é horrível, é inadmissível para um homem, para uma mulher de Deus viver no ambiente dessa maneira. Quanto mais nós revelar Jesus, achei tremendo o testemunho da irmã Nara. Quanto mais nós revelarmos Jesus, quanto mais nós exaltar Ele, mais Jesus nos exaltará. Não importa onde estejamos, aonde nós estiver, nós exaltar o Senhor, Ele vai nos exaltar. Tenha certeza disso. Às vezes a gente quer a exaltação do céu, quer que Jesus nos exalta. Mas sabe o que a gente é? Covarde. Eu tenho medo. Vai que não dá certo. Vai que eu não consigo. Só pensa negativo. Igreja, e quando nós estamos na presença de Deus, nós está dizendo por irmão, nós estamos na presença de Deus. Deus não se preocupa com o nosso idioma. Deus não se preocupa se a gente estudou. Porque quem vai fazer a obra é o Espírito Santo. Nós só vamos ser ali um receptor. O Espírito Santo precisa fazer a obra, ele quer fazer a obra, então ele vai usar a nossa vida. Nós vamos ser um receptor, é como um copo para receber água, suco e etc. Nós vamos receber Deus, Espírito Santo na nossa vida, e ele vai profetizar, vai pregar, ele vai colocar a palavra na nossa boca, vai orar, ele vai orar por nós, ele vai interceder, como Paulo falou aos Romanos. Então, assim, nós nos preocupamos. Por que a gente se preocupa? Falta de fé.
A gente tem fé para tanta coisa, mas cadê a nossa fé para fazer as coisas para Deus? Cadê a nossa fé para fazer a obra para o Senhor? A fé é uma só. Eu tenho fé ou eu não tenho fé? Não vem com esse negócio, porque eu tenho fé para isso, tem não sei o que, não. Aqui, ó, está aqui a fé de Daniel. Independente de qualquer coisa, Daniel estava confiante em Deus. Daniel vai ser o chefe mora, agora ele vai mandar em tudo. De jeito nenhum, vamos arrumar um jeito. Vamos procurar brecha. Procura brecha. Daniel não assistia jogo. Daniel não falava de política. Daniel não falava de pornografia. Daniel não mexia com mulher. Daniel não sentava na roda dos escarnecedores. Daniel não jogava baralho. Daniel não jogava joguinho. Daniel não tinha time de futebol. Nada. Por quê? Porque Daniel é crente. Crente é crente, meus irmãos. Crente, é diferente. Daqui a pouco, só falta entrar algum crente aqui dentro da igreja com camisa de futebol. Porque é a Copa do Mundo, é a Copa do imundo. Nós não somos do mundo, nós somos de Deus, de Cristo. Vamos procurar alguma coisa. Nós temos que achar. Eles procuram, mas aqui no verso 4 do capítulo, então os presidentes, os príncipes procuraram achar ocasião contra Daniel a respeito do reino, mas não podiam achar ocasião ou culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele nenhum erro e nem culpa. Resumindo tudo isso, Daniel era crente. Daniel era crente. Meus irmãos, o que vocês pensam nisso? Quando a gente fala Daniel era crente, o que vocês acham? Alguém deve pensar, pastor, eu sou moderno. Pastor, eu estou no século 21. A ciência, a tecnologia pode chegar onde chegar. Mas para crente e Deus, o nosso meio de comunicação com Deus vai ser de joelho, em oração. Isso nunca vai mudar. Ponha isso na tua cabeça, nunca vai mudar. É só de joelho e com boca no pó. A única maneira de falar com Deus e de obter resposta. A ciência pode ir aonde for, a tecnologia pode ir aonde for, mas a única maneira de falar com Deus é de joelho e com a boca no pó. Não haverá mudança acerca disso. Então, peraí, eu não achei nada em Daniel aqui, ele é um homem bom, é fiel. Então nós temos que ver alguma coisa na doutrina, na lei de Deus. Vamos dar uma analisada na lei de Deus, vamos ver como que é as coisas e vamos ver o que ele está tropeçando na Bíblia. Ele deve tropeçar no rolo, na Torá, alguma coisa ele faz errado. Vamos ver. A Bíblia diz que, então no verso 5, então estes homens disseram, nunca acharemos ocasião alguma contra este Daniel, se não a acharmos contra ele na lei do seu Deus. Então eles foram procurar a Bíblia, foram procurar a lei naquela época, ver como que eram as coisas, para tentar ver se Daniel estava dando a brecha. Então eles descobriram o quê? Que somente a Deus o homem tem que se prostrar e orar, jejuar. Capítulo 6, verso 4 de Deuteronômio. O chamar, né, que a Bíblia fala, ouça Israel, o Senhor teu Deus é o único Senhor. Então ele olha para essa situação, eles veem isso, ele diz, espera aí, ele é obrigado a adorar somente o Deus dele, por isso que ele adora de manhã, de tarde, de noite, é por isso, então vou fazer um edito, espera aí, vou fazer aqui uma carta, que ninguém mais pode adorar, fazer nenhum pedido a nenhum Deus, a não ser ao rei num período de 30 dias. Ei, meus irmãos, se fosse hoje essa lei, hein? Será como que nós estaríamos? Soltando rojão, hein? Fazendo festa, olha aí, é lei, tá vendo? Não vou poder, pastor, desculpa, mas sem lei já tá difícil, imagina com lei. Daniel, ele deu ouvido? Não. Por quê? Porque Daniel era crente. Daniel tinha hábito, tinha costume. Ele continuou do mesmo jeito. Levaram Daniel, olha aqui, rei, nós pegamos ele no flagra. Estava lá, adorando, clamando, pedindo para Yahvé. E aqui, ó, tá vendo aqui o que diz a lei? Ninguém pode pedir nada para ninguém a não ser para ti.
sinete, selo, cova, pedra. Acabou, essa é a sentença. Mas, como eu disse, você é fiel, então você vai ver a fidelidade de Deus na hora da provação. Deus não poderia livrá-lo de descer a cova do leão, Deus não poderia permitir trabalhar para que ele não fosse lançado. Espera aí, o que é mais fácil? Livrar de descer na cova do leão ou livrar da boca do leão? Acho que para o homem mais fácil é livrar de ir para a cova. Aí caiu na cova, acabou. Quem vai lá tirar alguém na boca do leão? Ele vai tirar e vai ser comido. Um sai para o outro entrar, é assim. Ou os dois vai ser comido. Então, o que é fácil era para nós, não aconteceu. Então agora é para Deus, que é livrar da boca do leão. Daniel passa a noite, tem até um hino bonito aí que eu ouço, eu me acabo de dar risada, né? Que o louvor fala para deitar em cima do leão, faz do leão travesseira. Eu falo, meu Deus, como que pode? Cada povo tem a mente fértil, né? E então chega o momento que o rei, ele passa a noite na vigília, passa acordado, e de repente Daniel, o rei de manhã, vai até a cova, chama lá Daniel no verso 20 do capítulo 6, dizendo, chegando-se à cova, chamou por Daniel com voz triste, o rei melancólico, tristonho, disse, Daniel, Daniel, servo do Deus vivo, dar-se-ia o caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serve, tenha podido livrar-te dos leões? Ali triste, melancólico, aquela voz triste. Então Daniel falou ao rei, ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo, fechou a boca dos leões para que não me fizessem dano, porque foi achado em mim inocência diante dele, e também contra ti, ó rei, não tenho cometido delito algum. Louvado seja o nome do Senhor. Então Deus esquadriou tanto Daniel como esquadriou o rei. Deus viu sinceridade no rei como em Daniel. Então o Senhor Deus cortou o laço. Louvado seja o nome do Senhor. E nós sabemos que Daniel foi tirado de lá. Todos 120, com mulher, filho, foram lançados na cova. E a Bíblia diz que antes deles caírem no chão, os leões já haviam estraçalhado, quebrado os ossos, enfim. Então é assim, meus irmãos, nós somos fiel a Deus, Deus é fiel com nós. Está aqui a ordem, foi feito o edito agora, que ninguém mais, nenhum homem, ninguém, todos têm que temer e tremer o Deus de Daniel. Ninguém vai adorar mais nada, mais ninguém, a não ser o Deus de Daniel. Então quando nós somos fiéis, Deus nos exalta, Deus exalta o povo, Deus exalta a nação, o nome dele é exaltado. Eu digo para os irmãos, eu fecho aqui essa campanha, dizendo aos irmãos, seja fiel a Deus em tudo, não negocie com o mundo, não negocie com o pecado. Deus tem que estar acima de tudo, a tua fé tem que estar acima de tudo, o teu chamado tem que estar acima de tudo, a responsabilidade que Deus colocou na tua mão está acima de tudo. Ah, pastor, mas minha responsabilidade não é nada comparada com o trabalho. Eu quero dizer uma coisa, que um cooperador da casa de Deus, ele tem mais responsabilidade para Deus do que um presidente da república. Porque um presidente da república jamais ele pode vir aqui, ficar na porta, ele não, eu sou um cooperador da casa de Deus. Não, ele é presidente da república, ele cuida das coisas do mundo. Mas um cooperador que está lá na porta, um auxiliar, como muitos dizem, ele é auxiliar da casa de Deus, ele é cooperador da obra de Deus, ele é honrado, por isso pode ser o primeiro cargo, mas é da casa de Deus, é da obra de Deus. Então nós temos que dar valor em tudo aquilo que Deus colocou na nossa mão. E assim nós dando valor, fazer por onde, nós vamos ver a glória de Deus ser manifesta na nossa vida. Amém? Meus irmãos, que Deus abençoe a todos. As palmas bem alegre, exalta e glorifica o nosso Deus.